Intócio. O que são? Onde vivem? Como atuam? O que fazem? Os genes. Então, essa parte aqui é uma parte bem literatura mesmo. Ainda estamos no início sobre os genes e como ocorreu a descoberta. Então, vamos lá. A pergunta sobre o que é o gene, como ele comanda a manifestação das características dos seres vivos, começou a ser respondida em 1988, com os trabalhos do médico inglês Archibald Garrod sobre uma doença humana chamada alcoptonúria. Alcoptonúria, o início de tudo. As pessoas afetadas por essa doença não conseguem decompor a substância alcaptona, que fica acumulada nas cartilagens e no colágeno do tecido conjuntivo. Essa substância vai provocar pigmentação preta no céu da boca e nos olhos, além de artrite degenerativa na coluna vertebral e nas grandes articulações do corpo. Pesada, hein? A alcoptonúria recebe também o nome de anomalia da urina preta, pois o excesso de alcaptona é eliminado pela urina e, ao entrar em contato com o ar, reage com o oxigênio, adquirindo a cor preta. Garrod interpretou essa anomalia como a decorrente da falta de uma enzima para decompor a alcaptona em substâncias incolores. A ausência dessa enzima seria causada por erros na informação genética, os quais o médico denominou erros inaptos do metabolismo. O trabalho pioneiro de Garrod sugere que existe relação entre o material genético, o gene e a síntese de uma enzima, e que, havendo um erro na informação desse gene, a enzima correta não se forma, provocando os erros inatos do metabolismo. Entretanto, Garrod não ofereceu provas experimentais suficientes para comprovar essa hipótese. Ou seja, então, esse início, como vocês podem ver, nesse início, tudo era suposição. Isso faz isso, mas nada era realmente comprovado. Aí, em 1941, com os experimentos de George Will Biddle e Edward Lowell Tatum, essa hipótese foi definitiva, comprovada. Por suas descobertas, esses pesquisadores receberam em 1958 o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Tomando o trabalho de Garrod como uma das principais referências, Biddle e Tatum formularam a hipótese que existe uma relação entre um gene e uma enzima específica, e é possível criar mutantes incapazes de realizar certas reações que envolvam a participação dessas enzimas. Para testar essa hipótese, Biddle e Tatum escolheram como material biológico o bolor róseo do pão, cujo nome científico é Neurospora crassa. Neurospora crassa. Por ser de fácil manutenção em laboratório, crescendo até mesmo em meio mínimo, contendo apenas sais minerais, água, açúcar e uma vitamina chamada biotina. Os pesquisadores expuseram os poros desse fungo a raio-x com o intuito de provocar mutações. Depois colocaram os esporos para germinar em meio mínimo e em meio enriquecido, contendo todas as substâncias necessárias para o desenvolvimento do fungo. Verificaram que o fungo não mais se desenvolvia no meio mínimo e que crescia apenas no meio enriquecido. Mutou. Isso sugeria que os esporos expostos ao raio-x tinham perdido a capacidade de produzir uma ou alguma das substâncias necessárias ao seu desenvolvimento, que, portanto, não mais ocorriam no meio mínimo. Restava saber agora qual substância tinha deixado de ser produzida. Para isso, cientistas transferiram amostras do bolor mutante para vários tubos de ensaio, cada um contendo meio mínimo e substâncias importantes para o crescimento do fungo, como vitaminas, aminoácidos e bases nitrogenadas de ácidos nucleicos. Como a gente viu, as bases nitrogenadas são aquela adenina, timina, citosina, nasciam. Passou uma moto. Às vezes faz barulho. Comentando experimentos em que usaram meio enriquecido com aminoácidos, cada tubo de ensaio continha um meio mínimo
mas um determinado aminoácido. Assim, cada meio de cultura era diferente dos demais. No experimento, só ocorreu o crescimento do fungo no meio mínimo, em que foi adicionado o aminoácido arginina, ou seja, foi adicionado um meio para ele interagir. Isso significa que esse organismo mutante não conseguia sintetizar a arginina, sendo necessário adicioná-la para o fungo crescer. Os demais tubos de ensaio, em que não houve crescimento do fungo, os aminoácidos adicionados não eram aqueles de que o fungo precisava, pois se fosse, o fungo tinha desenvolvido. Na produção da arginina, há participação de um enzima. A mutação deve ter alterado o gene responsável pela síntese dessa enzima, e assim não havia mais a possibilidade de um metabolismo do fungo produzir esse aminoácido. Os cientistas realizaram vários experimentos semelhantes a esse e chegaram à conclusão de que cada gene é responsável pela produção de uma enzima. Cada gene é responsável pela produção de uma enzima específica. A alteração do gene pode provocar a alteração da enzima que se forma. Um gene produz uma enzima. Outros estudos realizados por diversos pesquisadores ampliaram essa relação, mostrando que todas as enzimas são proteínas, mas que nem toda proteína é uma enzima. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Complicado, né? Escreve no papel. Existem vários tipos de proteína. Proteínas estruturais, como o colágeno, presente no tecido conjuntivo dos animais, proteínas como a hemoglobina, presente no sangue de alguns animais e responsável pelo transporte de gases respiratórios, e proteínas que atuam como hormônios. Todas essas proteínas também podem sofrer alterações causadas por mutações. Assim, a teoria um gene, uma enzima, passou a ser denominada um gene, uma proteína. Porque lembrando que uma enzima é proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Beleza? As proteínas são moléculas grandes, também denominadas polipeptídeos, ou seja, muitos peptídeos. Embora a maior parte das proteínas seja composta de apenas uma cadeia de polipeptídeo, verificou-se que certas proteínas são formadas na realidade por mais de uma cadeia. Exemplo, a hemoglobina, que é formada por mais de uma cadeia de polipeptídeo. Proteína formada por 4 cadeias polipeptídicas unidas, ou seja, a hemoglobina são 4 cadeias de várias proteínas unidas. 2 dessas cadeias são chamadas beta e as outras 2 alfa. Na espécie humana, a cadeia beta é produzida por um gene localizado no par de cromossomos, número 11, enquanto a cadeia alfa é produzida por outro gene, localizado em outro par de cromossomos homólogos. Tudo isso a gente vai ver sobre esses cromossomos em aulas posteriores. Assim, a teoria um gene, uma proteína foi alterada para um gene, um polipeptídeo. Beleza. Por enquanto só. Voltamos no próximo vídeo.